Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. Fala pessoal que acompanha o Mix Mundo, eu sou o Salomon Walked e no episódio de hoje o anime que eu vou estar analisando é Monster Farm. Talvez nem todos tenham tido muito contato com esse anime, porque na época em que ele foi exibido, do fim dos anos 90 até o começo dos anos 2000, o mercado já estava saturado com animes do tipo Crianças e Monstros, como por exemplo Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh! E Medabots. Na verdade, esse último é sobre robôs e não monstros exatamente, mas você entendeu. De todo modo, o fato é que Monster Farm é mais interessante do que seria de se esperar para um anime do tipo mais do mesmo, e você logo vai entender por quê. Geralmente, na descrição do vídeo tem um link para a sinopse, mas como eu disse, talvez poucos se lembrem desse anime, então eu vou trazer uma rápida sinopse aqui mesmo. Monster Farm é uma série de videogames desenvolvida pela Tecmo e adaptada para anime em 99 pelo estúdio TMS Entertainment, sob direção de Hiroyuki Yano. Trata-se de um isekai dos gêneros ação, aventura e comédia, com um total de 73 episódios divididos em 2 temporadas. A história gira em torno de Genki, um garoto apaixonado por videogames que ganha um campeonato do seu jogo favorito e recebe como prêmio a cópia de uma edição ainda não lançada. Ao iniciar o novo jogo, um portal se abre e Genki é transportado para o mundo do próprio jogo. Nesse mundo, humanos convivem lado a lado com diversas espécies de monstros, os quais são trazidos de volta à vida quando um misterioso objeto, o disco de pedra, é depositado em um santuário. A convivência entre humanos e monstros geralmente é pacífica, mas um monstro maligno e poderoso chamado Mu planeja espalhar o ódio e dominar o mundo. Sabendo disso, Genki se une a Holly, uma garota humana, e a um grupo de monstros, Suezo, Mochi, Raigar, Golem e Hem, em busca da lendária Fênix, o único monstro capaz de derrotar Mu e devolver a paz ao mundo. A mensagem geral do anime não é muito diferente daquela típica dos shonens. Na dicotomia do eterno conflito maniqueísta, a força do bem vence a força do mal graças ao poder da amizade e da coragem, guiado pelo senso de justiça. Mas a mensagem que realmente se diferencia está sutilmente inserida em uma parte secundária do enredo. Em alguns episódios da primeira temporada, é revelado que no mundo de Monster Farm, muitos anos antes da chegada de Genki, a civilização humana era muito maior e próspera, como no mundo real, só que ainda mais desenvolvida tecnologicamente. Isso pode ser depreendido do visual futurista de algumas cidades, mas que no presente estão desertas e em ruínas. Gradualmente, a história revela que no passado, os seres humanos criaram os monstros através de técnicas científicas avançadas. Originalmente, eles eram meros pets, mas posteriormente as principais nações entraram em guerra e os monstros foram adaptados para o uso militar, vindo a ser utilizados como supersoldados. Inclusive, é nesse contexto e para essa finalidade que nasce o vilão Mu, como a arma definitiva de destruição em massa. Por fim, os monstros são selados na forma dos discos de pedra, e Mu tem sua alma separada do corpo. Mas nesse momento já é tarde demais. A humanidade já está arrasada. As pessoas passaram a viver de maneira rústica e com menos recursos, quase como na Idade Média. E o que tem de especial nisso tudo? É que esse cenário de uma guerra generalizada e altamente destrutiva, capaz de transformar para pior o mundo que conhecemos, é ao mesmo tempo um lembrete e um alerta. A guerra retratada em Monster Farm pode bem ser entendida como uma alusão às 2 guerras mundiais. O acentuado desenvolvimento científico da época possibilitou o surgimento de armas cada vez mais sofisticadas e letais, especialmente entre as nações mais ricas, como as potências europeias e os Estados Unidos. Após ambas as guerras, os países perdedores saíram arrasados em vários sentidos. Economia em recessão, sem infraestrutura produtiva,
população desmoralizada, além, é claro, da perda de inúmeras vidas humanas. E devido às inúmeras alianças que haviam sido estabelecidas anteriormente, quando as guerras foram deflagradas, necessariamente uma série de países foram arrastados para ela. Daí falar-se em guerra mundial. E mesmo os países que não participaram diretamente da guerra acabaram sofrendo os seus efeitos reflexos, como a estagnação das relações comerciais. Portanto, ainda mais adequado o termo guerra mundial. Nesse sentido, o anime nos lembra do efeito contraproducente da guerra, no sentido de que a sua consequência final é sempre a geração de mais sofrimento, pobreza e limitação para todo mundo, inclusive para quem teoricamente sai vitorioso. Porque afinal, do que adianta ser rei entre escombros? Porém, como foi dito antes, no anime essas cidades abandonadas possuíam uma estética quase futurista e a tecnologia bélica era avançada, remetendo o espectador visualmente para o futuro. Por isso, o retrato do conflito em Monster Farm também é um alerta sobre a permanente possibilidade da eclosão de uma terceira guerra mundial, ainda mais disseminada e devastadora do que as anteriores. É dito que durante a corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética, a quantidade de bombas produzidas seria suficiente para destruir o próprio planeta Terra, mais de uma vez. Se isso era assim naquela época, que dirá hoje em dia, em que um número muito maior de países detém a tecnologia para a produção de armas nucleares, detonáveis com o simples apertar de um botão? Na hipótese menos ruim, uma guerra dessa proporção poderia anular todo o desenvolvimento tecno-civilizatório conquistado pela humanidade ao longo de séculos e nos lançar de volta à Idade da Pedra. Ademais, é curioso notar que no anime, a civilização anterior se dedicou à utilização de seres vivos, os monstros, como supersoldados. Já na vida real, falamos na manipulação genética de vírus e bactérias como armas biológicas. Não deixa de ser interessante o paralelo quanto à aplicação bélica da biotecnologia. Por último, é importante destacar o papel do vilão Mu nessa comparação entre a história de Monster Farm e as guerras mundiais. Mu não é apenas um monstro forte e malvado. Ele é um líder, uma figura de autoridade que conduz todo um exército de monstros em prol de um objetivo, conquistando territórios e ceifando vidas por uma causa maior, supostamente. O mais interessante é que aquilo que aumenta os poderes do Mu e permite que ele domine o coração dos outros monstros, tornando-os maus, é o ódio. Mu odeia a tudo e a todos e, da mesma forma, ele anseia ser odiado de volta. Em determinado episódio em que Mu confronta os protagonistas, após se reconectar parcialmente com seu corpo original, ele se mostra mais interessado em fazer eles o odiarem do que em destruí-los, coisa que ele poderia ter feito facilmente. Assim, no sentido da analogia proposta, Mu é a representação de líderes autoritários como Hitler e Mussolini, que legitimavam a sua autoridade e a crueldade das suas ações através de um discurso de ódio. Porque é mais fácil cativar uma nação pela passionalidade do coração do que pelos argumentos da razão. E porque pelo ódio desumaniza-se o inimigo, e aí tudo parece válido: perseguição, morte, tortura, etc. Ou seja, o discurso de Mu é a explicitação de uma retórica baseada na irracionalidade do ódio, reiteradamente utilizada por líderes autoritários do passado, se não também do presente. Bom, pessoal, a nossa análise vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like e se você ainda não é inscrito no canal do Mixmundo, se inscreva e ative o sininho de notificação. Até a próxima e tchau!